that we had over 80 participants registered in this webinar. Thank you, everybody. First of all, let me give you some introduction, some instructions in order to make this webinar more pleasant to everyone. This webinar will have an hour duration, and we will made in three parts, which will be alternative methods approaches abroad, which will be spoken by Mrs. Herring, that I will going to present to you afterwards. Regulatory acceptance overview, which will be part made by Erin Hill, Mrs. Erin Hill, and then by Mrs. Marciele Pandolfo. IATA path strategy, which will be made by Mrs. Marciele Pandolfo, and technical explanation of the main studies requested, which will be made by Mrs. Paulo Hoare. So all the questions that you might have during this webinar, please write in the chat. And at the end of the speeches, we will be trying to answer all of them. Afterwards, if all questions were answered, we will forward by mail a full questions and answers document made during this webinar. Before starting, I would like to share with you what SmartTalks is and what we offer to national and international market. So SmartTalks is a strategic hub of solutions for agribusiness that connects the best professionals worldwide. A deep and accurate evaluation of all studies comprised in the registration dossier is crucial to reduce authorities' requirements as well as extra cost and time to register products. Based on it, SmartTalks, with over 15 years of experience, advise their clients on the evaluation of toxicology in vitro and in vivo studies, in order to verify possible inconsistencies in the conduction of those studies, which might be influencing in the toxicology category, preparing a consistent toxicology report. Moreover, today we offer an accurate and robust KIZAR and ZAR solutions, comprising a multidisciplinary knowledge to cover all interpretations on the data retrieved from the private and public softwares, making a critical analysis which are acceptable in Europe, Brazil, Mexico, Australia, and other countries which requested such a study. So let's start with this webinar with Mrs. Herring. So Mrs. Herring is from the Institute of In Vitro Sciences with over 24 years of experience and as a president of this respectful institute for over 6 years. She has graduated at the University of California, San Diego. So, Mrs. Erin Hill, the word is yours. Okay, thank you very much for the nice introduction. And I will share my screen. First of all, thank you very much for inviting me to present today. The use of alternative methods for the registration of products is very important to my institute, so I'm quite happy to engage with the audience today. So the slides that I've put together are to give some overview of the challenges and opportunities that we see in different regions around the world in implementing alternative methods. But the first slide is, and let me go into full slide mode, I apologize. The first slide is to give a little bit of background on IIVS for those of you who don't know us. We were founded in 1997 as a nonprofit laboratory that is solely dedicated to in vitro methods. We're located just outside of Washington, D.C. in the United States. That makes it very convenient for us to work with our U.S. regulatory agencies, such as the Environmental Protection Agency and the Food and Drug Administration. We have really two parts to our organization. The first part is an in vitro laboratory. So we offer a wide variety of in vitro methods for skin irritation and corrosion, eye irritation, skin sensitization, phototoxicity, respiratory investigations. And we offer these to many different clients, cosmetic, agrochemical, chemical, because this same toolbox, these tools,
can be used to support safety assessment and efficacy studies of many different types of products. The other part of our organization, and this is what we'll spend a little time on today, is really our education and outreach programs. So we take what we've learned from the laboratories about the methods, and we advocate for their use and acceptance in regulatory frameworks. And we've really become regarded as an independent technical authority. This is by industry, by animal protection organizations, and also by governments worldwide. So it's easier for us to have conversations with foreign governments than it is for an individual company speaking with the body that regulates them. So now I'll go through a couple of examples of cosmetic regulations. Some of this information may be very familiar to you, but I think it's interesting to look at how different regions regulate cosmetics, because that has a direct impact on how willing they are to accept alternative methods into their frameworks. So I'll start with the United States, which is where we are. We actually have no pre-market approval for cosmetics. That means that a company can manufacture a cosmetic and put it on the market. However, if there's a problem, then the regulatory authorities can come in to that company and ask for proof of safety or efficacy. So the onus to manufacture a safe product remains solely with the manufacturer, and they can decide what types of methods they want to use to substantiate safety. And I would say that almost 100% of cosmetic companies in the United States use alternative methods for establishing the safety of their ingredients and final formulations. The US is also a member of the OECD, and that means that if a test method is internationally accepted by the OECD, our regulatory agencies should, in most cases, accept data from those tests. However, each regulatory agency does have the right to say, for certain scientific reasons, they will not accept those test methods. But in most cases, they do. And this is a concept called mutual acceptance of data. And of course, for those audience members who are from industry, you know that mutual acceptance of data is very important because it cuts down on duplicating testing for different regions. And the second example that I would give is the European Union, which has pre-market approval of cosmetics. They also have an animal testing ban and actually a marketing ban of any cosmetic formulation or ingredient that has been tested on animals. What's happening in Europe right now, which is very shocking to animal protection organizations, to industry, and to organizations like mine, is that other legislations are forcing the testing of cosmetic ingredients in animals. So we have the ban in Europe, but we also have the REACH regulations around chemicals, and ECHA that oversees REACH at times asks for data gaps to be filled with animal test methods. And we're hoping that these two legislations can become more aligned so that ingredients that are made solely for cosmetics do not have to undergo animal testing. That's something that is going to be fought in the courts of the European Union in the coming months and years. My last example is China. IIVS has been working in China for the last decade, working with the National Medical Products Administration to accept alternative test methods for the regulation of cosmetics.
And China is very interesting. To start, they have two classes of cosmetics. They have something called regular cosmetics, regular color cosmetics, lotions, shampoos, and they have functional products, anything like a hair dye or anti-wrinkle product. So there is pre-market approval, including animal testing for all functional products right now. It doesn't matter where they are manufactured. But we have seen tremendous progress that regular cosmetics can be made in China, or they can be imported into China without animal testing, as long as they have a full safety risk assessment and some other criteria. Now, China is not an OECD member country, so they don't have to adhere to mutual acceptance of data. However, they do recognize these methods as quality, internationally validated methods. So in doing your safety dossier, if a company relies on an OECD test guideline method, we have very high hopes that it will be accepted by the Chinese NMPA at this time. And what's very interesting about China as opposed to Brazil or the European Union is that China really wants to have technical proficiency in the alternative methods. They want to make sure that this method that's used in the US or in Europe can actually be implemented in China. And we've actually seen cases where that is difficult. Some countries have difficulties importing cells or three-dimensional tissues. I know Brazil has had that problem in the past. So China will not simply ban animal testing. They're taking a different approach to make sure that the methods work in their country. And there's one beautiful flag missing, that's the flag of Brazil. I'm not going to cover that because the other two speakers will be going through those regulations in depth. When we look at drivers for the use of non-animal test methods, they are the same around the world. We see very similar drivers. Some of them are scientific. These methods are human relevant. They're very mechanistic, and they give objective endpoints, which means there's really less variability in the data. There are financial reasons. These test methods have a much faster turnaround time than animal test methods. This means you can put a product on the market much faster, which is more money for the company. There are political reasons. As we talked about, the legislations banning animal testing is increasing. And of course, the OECD member countries have adherence to the non-animal test methods when they are validated. And we see around the world an increasing demand for both cruelty-free and vegan products, especially cosmetics. But when we look at the barriers for accepting non-animal methods, they're in the same categories. So in the scientific area, shifting to alternative methods means having very specialized laboratory equipment, different trained staff than those who performed animal tests. And sometimes the predictive capacity of the in vitro alternatives is not good enough for regulators. The in vitro methods are very good on the severe or extremely mild end. They tend to not predict so well in the middle, and if that's what the regulatory agency is demanding, then we have a little bit of a gap there. We are closing that gap, but that's the weak spot for many alternative methods. As I mentioned, importation of cells and tissues might be problematic for a country and they can't pick up a certain method. And you may not be able to implement all the methods in every region. A good example of this is a method called the bovine corneal opacity and permeability assay. This cornea comes from a cow eye. In a country like Brazil or in the United States, where our diet is based a lot on beef, this is a very easy method. In China, where they don't
sacrifice many animals for beef production, it's very difficult to get that cow cornea. So not every method fits every region. The barriers for financial can be that often you have to run more than one alternative test to replace the animal. And so although each single test might be cheaper than the animal test, when you start adding them up, they can actually be more expensive than the animal model. And because not all regions accept the alternatives now, industry faces the very difficult decision, if I have to do this animal test for China, maybe I should just run the animal test because it's accepted in every other region, except for a few regions such as the EU. And there I'm speaking more about agrochemical companies or chemical companies than for cosmetic companies. As I mentioned, some of the barriers for political reasons are that legislations can contradict each other. So even if you have a ban on cosmetic animal testing, another legislation can force you into animal testing. And in certain regions, regulators carry a huge personal responsibility. And so shifting from animal test to non-animal test is actually risky for them. They want to do that very cautiously. And lastly, we really have to recognize that not all regions have the same concern for animal welfare as maybe in the US or in the EU, but it's definitely growing around the world. So my last slide is to just give you some personal thoughts of what we think creates a sustainable shift to non-animal approaches. What are the components that we really need? And the first is we have to have good, reliable, and predictive methods. Companies need to be able to make safe products and have tests that they know will help them truly assess the safety of a product, and so do regulators. And we need a lot of education and training of regulators around the world. The science is moving much faster than regulations right now. And I think regulators have a very difficult job in keeping up with all the different in vitro and in silico and in chemico approaches. So we need to have a lot of collaboration to provide education and training. And then leadership commitment from regulators and from industry, really committing to making a change towards non-animal test methods. We've seen great strides in recent years from our US regulatory communities, and I see that in other regions around the world. And so my personal view is if we have these three things together, we will eventually replace animal testing for many different products and ingredients. And with that, I would like to thank you. And if you're interested in learning more about us, you can visit us at our website. And now I will turn it over to the next speaker. Thank you, Mrs. Erin Hill. That was a wonderful presentation that clarifies everything, the overview about animal in vitro testing outside Brazil. So now I would like to introduce the next speaker, but before I would like just to remind you that please make the questions by the chat. Right, we're going to take all of them down here in the paper, and afterwards make them answer to you. Okay, so please, if you have any doubts about the Erin Hill presentation, write in the chat, and we'll be very glad to answer at all speeches. So, in the next two presentations will be made in Portuguese. Okay, but afterwards, we would send to you whom is interested in have this presentation with subtitles. Okay, so afterwards you just request it to me, and I'll be glad to forward you.
So now the next speaker will be Marciele Pandolfo. Marciele Pandolfo is a regulatory affairs consultant at SmartTalks with 9 years of experience in this field and graduated in biology in Unicinos University in Brazil, and with an MBA in sustainability and agribusiness. So Marciele, the word is all yours. Obrigada, Alexandre. Bom dia a todos. Bom, eu sou Marciele, vou falar um pouquinho sobre o contexto regulatório dos estudos in vitro no Brasil. Então, no Brasil, a legislação para uso científico de animais iniciou em 2008, com a publicação da Lei 11.794, que estabeleceu os procedimentos para o uso. Já em 2014, a resolução CONSEA, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, número 17, reconhece os métodos alternativos ao uso de animais no Brasil. E com a publicação da resolução número 18, o CONSEA reconheceu 17 métodos alternativos e estabeleceu também o prazo de 5 anos para substituição obrigatória. Já em 2015, foi publicada pela Anvisa a RDC 35, que aceitou esses métodos alternativos reconhecidos pelo CONSEA, salientando que o parágrafo único, ela cita que, em casos de inaplicabilidade dos métodos alternativos do CONSEA, a empresa poderá enviar uma justificativa técnica para apresentação de outro método. Em 2016, o CONSEA publicou a Resolução 35, que reconheceu mais 7 métodos alternativos, também com um prazo de 5 anos para substituição obrigatória. Aqui eu vou mostrar para vocês só o início na comunidade europeia, né, dos métodos. Em 1980, foi onde iniciou os métodos pela OECD, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mas somente em 2001, que a OECD teve o seu primeiro método alternativo validado. Em 2019, então, foi publicada a RDC 294 pela Anvisa, adotando o GHS, que é o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, para a realização da classificação toxicológica dos produtos. E também aceitou os métodos alternativos validados pelo CONSEA e também a abordagem de testes por fase. No artigo 6º, ela cita que os métodos alternativos devem ser apresentados para fins de avaliação toxicológica quando o CONSEA, a OECD ou outra autoridade disponibilizar publicamente o protocolo validado e também reconhecerem um método alternativo como substituto à experimentação animal e como parte também integrante da estratégia de testes em fase. No artigo 7º, ela informa que os estudos toxicológicos em animais vertebrados apenas devem ser realizados quando o método alternativo não atender os critérios do artigo 6º, quando o resultado da estratégia em fases for inconclusivo ou quando houver justificativa técnica para a não praticabilidade do método alternativo, então, baseado nas características físico-químicas do produto ou também alguma limitação no teste. A estratégia para a condução dos estudos in vitro é baseada na IATA, que é a abordagem integrada de testes e avaliação. Então, o primeiro passo é fazer a avaliação não experimental, verificar todos os estudos já realizados em vivo, in vitro, os sistemas de predição, KISAR, in silico, que podem ser realizados aqui na SmartTalks. Observar também as propriedades físico-químicas do produto, pH, solubilidade e também a existência de dados em humanos já publicados. Após todo esse levantamento, é realizado o peso em evidência, que identifica o perigo mais provável com base em todas essas informações levantadas. Por último, então, tem a avaliação experimental, que é a seleção da metodologia mais apropriada para o tipo de produto. Então, quando o resultado do estudo não for satisfatório, complementa-se com outro método alternativo. O requerimento para avaliação toxicológica pela Anvisa foi baseado nessa estratégia de teste em fase, e os estudos com animais
somente serão exigidos quando não for possível chegar aos dados sobre segurança do produto para a saúde humana por meio dos métodos alternativos. Em 2019, também foi publicado o ofício número 1 pela Anvisa, onde ela informa os requisitos para dispensa de apresentação de alguns estudos. A GGTox pode receber e aceitar essa dispensa de estudos realizados em animais mediante a apresentação de uma justificativa técnica, demonstrando que os estudos e informações aportados no dossiê toxicológico do produto suprem todas as informações requeridas. O estudo de toxicidade cutânea aguda ele pode ser dispensado quando o produto for corrosivo à pele ou apresentar o pH igual ou menor a 2 ou maior ou igual a 11,5. Também será dispensado quando o valor de toxicidade aguda oral for maior que 2.000 ou menor que 300 mg por quilo. Também quando a faixa de toxicidade aguda oral está entre 300 e 2.000 mg quilo e os dados de penetração dérmica indicarem baixa absorção. Para o estudo de toxicidade inalatória, ele pode ser dispensado quando o produto for sólido e contém diâmetro de partícula maior ou igual a 50 micrômetros. Também quando houver dados de toxicidade inalatória que indiquem a toxicidade menor ou igual à do produto técnico já analisado. Para o estudo de corrosão, irritação cutânea e ocular, eles só devem ser solicitados quando houver indício de que o produto possa ser corrosivo à pele ou aos olhos. E não devem ser conduzidos se o produto de referência já for considerado corrosivo ou irritante. Lembrando sempre que todos os pedidos de isenção devem ser considerados caso a caso e seguindo a abordagem de peso de evidência. A empresa poderá entregar os testes em animais realizados em data anterior à determinação do CONSEA, ressaltando sempre a necessidade da apresentação da justificativa técnica. E a empresa também deverá justificar a realização e entrega de testes realizados com animais em prazo posterior à decisão do CONSEA e submeter esse pedido para análise da Anvisa. Estudos com métodos convencionais conduzidos no Brasil antes de setembro de 2019, mas submetidos após esse prazo, serão aceitos. Uma dúvida ainda em pauta é de como será a comparação dos estudos realizados em animais com os estudos alternativos. Então, o retorno da Anvisa sobre esse assunto foi que os estudos realizados com a utilização dos métodos alternativos, eles serão avaliados para registro de produto técnico equivalente fase 2 ou para alterações de formulação, sem a necessidade de comparação com os estudos em animais anteriormente apresentados, devendo apenas ser avaliado o resultado do estudo in vitro. Não sabemos ao certo como será essa avaliação, porque esses estudos são novos no processo de registro e ainda não foram avaliados pela Anvisa. Porém, no momento, eles estão sendo seguidos com os princípios da RDC 294 da Anvisa, as resoluções do CONSEA e também baseado na IATA de cada estudo. Bom, eu agradeço muito pela atenção. Obrigada. Thank you very much, Marciele. Então, a busca por reduzir o número de animais e de que maneira isso se consegue. Então, como eu já tinha falado, usar doses já pré-fixadas, fazer estudos em apenas animais de um único sexo, fazer estudos prévios para tentar minimizar e determinar a maneira mais objetiva de chegar a esses resultados, além de fazer uma metodologia que vá passo a passo para não fazer utilizar todos os animais que seriam necessários para todas as doses simultaneamente. Além disso, tem os testes de corrosão e irritação da pele. Então, são métodos que também se busca a redução do número de animais, além da utilização de modelos in vitro. Como isso se dá? Então, vai se dar com estudos que vão estar, estudos in vitro, que vão estar avaliando tanto a corrosão dermal quanto a irritação da pele, que podem ser utilizados modelos diferentes.
Pode ser utilizados modelos que utilizem peles de animais, mas como se faz essas peles de animais in vitro, se consegue reduzir, ou seja, o número de animais, ou seja, a partir de um único animal se consegue fazer mais testes, testar mais concentrações, mais tempos diferentes com o mesmo animal, diferente de quando se faz em vivo. E, além disso, também existem os modelos in vitro, por exemplo, os modelos de pele reconstituídos, que são modelos que se produz uma pele tridimensional, como apontado aqui nessa foto, além de que a gente tem uma observação da histologia do modelo de pele tridimensional, aqui na figura B, que a gente consegue ver que a característica desse modelo de pele tridimensional, ele é semelhante à característica da pele humana, então a gente consegue fazer essa ligação dos resultados in vitro, sem utilização de animais, com os resultados que seriam esperados na pele dos animais. O teste de absorção cutânea, também, ele busca o quê? É um modelo in vitro que pode ser utilizado peles de animais, ou seja, um modelo ex vivo, mas que se usa também se usa essas células de difusão, na qual se coloca essa pele como uma barreira e se observa a quantidade da droga, da substância que está sendo testada, que vai ser captada do outro lado dessa barreira. Ou seja, quanto dessa droga está passando da matriz, onde ela está concentrada, para a parte, ou seja, quanto consegue atravessar essa barreira da pele. Então, assim, a gente consegue observar a cutânea sem a utilização de animais. Como a Ellen já falou, quando a gente fala da irritação ocular ou corrosão ocular, no Brasil se busca modelo in vitro e ex vivo, porque aqui, como a produção de carne ela é bastante alta, se utiliza os olhos desses animais que foram sacrificados para o consumo humano, ou seja, deixa de se descartar esses olhos para utilização dos métodos alternativos. Além disso, há modelos que mimetizam o modelo ocular. Então, aqui tem imagens disso, que a gente consegue observar e ver resultados semelhantes ao que seria observado na estrutura ocular desses animais que foram utilizados. Tem também a sensibilização da pele, que está listado aqui. Aqui é importante salientar que tem um modelo in vitro, que minimiza o número de animais, mas tem os modelos in sílico, parte que a Smart Tox disponibiliza o serviço nesse sentido. Então, esses métodos alternativos, eles procuram substituir o teste em porcos, onde era necessária a utilização de muito mais animais, mas principalmente a questão dos modelos in sílico, porque a gente não precisa nem utilizar o método in vitro, muito menos o método in vivo. Logo, a gente não reduz ou corta o número dos animais que são utilizados e se faz uma predição conforme vai se tendo a resposta de estudos prévios. Então, a partir dos testes químicos, pela interação química em sílico, se observa se há sensibilização ou não, e conforme isso, se vê a necessidade de aplicação ou não de novos testes. Quanto à genética toxicológica, a gente pode falar do teste de micronúcleos, que é in vitro, porque ele substitui o teste de micronúcleo que era realizado em animais, só que agora se utiliza linhagens celulares, podem ser linhagens celulares humanas, já estabelecidas, linhagens celulares de roedores, ou a utilização de sangue periférico de indivíduos saudáveis.
Então, aqui tem um esquema representando como se fosse aqui com sangue periférico, mas ou sangue periférico ou as linhagens celulares, que o desfecho final vão ser as alterações genéticas, que são resultados da perda de material genético, seja pela perda de cromossomos inteiros ou perda de parte de cromossomos, eventos de plastogênese, ou seja, de quebra cromosômica, ou de aneugênese, que são eventos de perda de cromossomos inteiros. Há também os métodos de toxicidade reprodutiva. Então, esses métodos buscam a redução do número de animais que vão ser utilizados. De que maneira? Se observa com testes que vão avaliar simultaneamente diferentes desfechos, que vão desde a funcionalidade das gônadas, os comportamentos de cada um desses animais, como também o desenvolvimento da prole. Então, se num mesmo desenho se consegue avaliar todos eles e, com isso, reduzir esse número de animais que vão ser utilizados no teste para essa finalidade. Os testes de mutação gênica, eles vão substituir, são modelos in vitro, que acabam substituindo utilização de animais, que isso se utiliza, então, células que são previamente alteradas para os genes HPRT ou GPT, e com isso, com as mutações reversas, ou seja, eles já estão mutados. Então, precisa voltar para que essa célula consiga se reproduzir normalmente, consiga se proliferar normalmente. Quando há isso, então, se vê que essa alteração foi reconstituída, ou seja, levou uma alteração que possibilitou a proliferação celular. Além disso, outro modelo in vivo bastante utilizado é da fototoxicidade, ou seja, é um modelo in vitro, se utiliza linhagens celulares, especificamente, e se vai utilizar a exposição à substância que está sendo avaliada em associação com a luz solar. Então, se vai avaliar diferentes parâmetros, que vai, da IC50, o fator da irritação, o fator de irritação solar, da luz, e também a média do efeito. Então, vai se comparar as células que são tratadas exclusivamente com a substância, que serve de referência, mas com a substância sendo concomitantemente tratada com a luz solar. Ou seja, vai se ver quanto essa luz solar pode potencializar o efeito da exposição a essa substância. Então, a gente trouxe, dessa forma, um apanhado geral das metodologias que são aceitas pela Anvisa no Brasil e estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Muito obrigado, Paula. Bom, pessoal, nós não tivemos nenhuma pergunta aqui no chat. Queria saber se alguém tem uma pergunta. Se alguém tem uma pergunta, por favor, levante a mão. E pode, posteriormente também, se ninguém quiser fazer a pergunta aqui agora, pode mandar depois por e-mail, para o meu e-mail, ou para o e-mail da Marciele, da Paula, ou da Erin, porque a gente vai responder. Alguém? Alguém levantou a mão. Tawane. Tawane? Eu tenho que fazer pelo chat, correto? Ou eu posso fazer por aqui mesmo? Pode fazer por aqui, a gente já está no final, pode fazer por aqui mesmo. Tá certo. A minha dúvida pode ser para a doutora Paula e para a Marciele, quem puder me ajudar em relação a isso, em relação à protocolação dos testes, quando você executa o teste 431 ou 437, ou 431 não, 439 ou 437, seguindo a IATA, quando eles dão não classificados,
Eles dão abaixo, por exemplo, do 437, abaixo do IVES, e no 439 ele não dá nenhum tipo de irritação. Segundo o IATA, pelo meu entendimento, você tem que ir para o in vivo para confirmação, correto? É quando são inconclusivos na análise in vitro. Se tem algum outro indicativo, é requerido, então, análise in vivo, como a Marcele já tinha comentado. Então, precisa ser feito o método alternativo previamente, e daí sim, se tornar ele inconclusivo, daí pode ser requerido a análise in vivo para confirmar que não há realmente essa alteração. Essa irritação, sendo ela ocular ou dermal. Sim. Certo. Obrigada, viu? Obrigado, Tawane, pela sua pergunta. Mais alguém? Alguma pergunta para Erin, para Marciele, para Paula? E se alguém quiser fazer a pergunta para Erin e quiser fazer em português, eu posso fazer a tradução para ela sem nenhum problema. Alguém mais? Então, acho que é isso. Então, muito obrigado para todos. Thank you very much to everyone which has been participating on this webinar. Thank you, Marcele. Thank you, Paula. Thank you, Mrs. Erin, to participate here with us. And see you in the next webinar with a new subject. Okay? Thank you for all to participate with us. Thank you. Bye. Obrigada. Bye, bye. Thank you. Bye. Bye. Obrigada, tchau.